Repita comigo. Pai, nessa noite, eu abro meu coração para receber da Tua palavra, que é viva e eficaz. E eu declaro que ela não voltará vazia, mas ela irá cumprir o propósito para o qual ela foi designada e irá gerar no meu coração, na minha mente, mudança e transformação, em nome de Jesus. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que a mudança e a transformação na nossa vida, ela vem através daquilo que nós comemos, tanto natural como espiritual. Eu tive a oportunidade de pregar uma palavra, eu acho que faz uns 2 ou 3 cultos, que falava sobre isso, né? Aquilo que nós comemos, presta atenção, aquilo que nós nos alimentamos vai definir a nossa saúde, tanto natural quanto a nossa saúde espiritual. Não resta dúvida. Às vezes, nós comemos coisas que nos fazem mal, que geram morte. E espiritualmente falando, a morte não é morte física. Às vezes a morte, muitas das vezes a morte é separação. Você esfria em relação às coisas de Deus. Isso é morte. Isso é separação. Né? Muitas vezes a gente não percebe. Eu sempre falo que isso exploda, né? Assim, o inimigo ele não vai separar, não vai gerar morte na sua vida, você percebendo a morte. Né? Eu até coloquei, agora que eu joguei no grupo lá, morte na panela. Então tem uma panelinha, uma frigideira e uma caveirinha. Então, eu vou perguntar uma coisa para você. Se você chegar na sua casa, né? Nosso amado aqui chega na casa dele. Aí a esposa amada dele está fazendo um ensopado. Chega, ele abre a panela, ele vê uma caveira de um ser humano lá, cozinhando. Ele vai comer? Não. Então presta atenção. A morte que o alimento natural, mas que gera consequências espirituais, vai gerar na nossa vida, ela é uma coisa que você não percebe que está acontecendo. Agora, seu amado irmão chega na casa, lá pelo meio-dia e meio, como diz lá no sul, assim, correndo e abrindo cancha, louco de fome. Abre a panela. Na verdade não é a panela. Ele abre o forno e tem aquela lasanha. Ou aquela costelinha, preparada com todo amor e carinho. Um arrozinho branco, uma salada de maionese. Todo mundo lambendo aí, né? Eita, domingo. Vê aquela carninha, coisinha arrumada. Mas se tiver colocado um veneninho ali, vai comer lambendo os beiços ou não? Vai. Sabe por quê? Porque não percebeu a morte. Porque não percebeu o veneno. Por que eu estou falando isso? Porque na palavra de Deus fala uma coisa que aconteceu semelhante com isso. 2 Reis 4:38. Eu já preguei essa palavra, mas eu creio que o Senhor está trazendo mais luz para nós, uma unção fresca para que nós entendamos isso. Nem tudo que aparenta ser saudável, nem tudo que aparenta ser bom, gerar vida na nossa vida, gera. 2 Reis 4:38, 41. Diz o seguinte: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então, saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre.
E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E ele ele a deitou na panela, colocou farinha na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então qual que é a história? Vamos imaginar aqui, todos nós, deu um determinado horário. Vamos fazer uma comida aqui, vamos fazer um cozinhado. Aí, fulano, traz lá, vamos fazer um cozinhado. E aí nós estamos cozinhando, né? O amado aqui que gosta de uma cozinha violentamente, né? Está cozinhando, fazendo a comida. Aí o profeta, né? O pastor não fala nada. Não fala nada, está fazendo a comida. Aí um irmão, presta atenção, um irmão se levanta, vai lá fora e pega. Aqui não fala que Eliseu mandou o abençoado lá pegar a colossíntida. Não mandou. Ele levantou, foi lá e pegou, coloca na panela. Já a panela, o cozinhado já estava sendo feito, já estava preparado, né? Estava fervendo, ele joga lá. E um dos irmãos olha e diz assim: olha lá, morte na panela, comida envenenada. E aí? Aí Eliseu chega e diz assim: opa, para aí. Coloca farinha nessa comida. A palavra de Deus fala que colocou farinha e aí todos comeram. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que mata mais, o veneno ou a fome? Se você estiver no meio do mato com fome, e uma cascavel te picar, o que vai te matar? A fome ou o veneno? O veneno. O veneno mata mais que a fome. Presta atenção. O veneno mata mais que a fome. Lembra que isso aqui é uma lição espiritual. Isso que a palavra de Deus fala está nos ensinando espiritualmente aquilo que acontece na nossa vida. Não é uma história de um cozinhado. Tem uma fundamentação na palavra de Deus, naquilo que o Senhor quer falar conosco. Porque aqui tudo tem sentido espiritual. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Volta lá, Antônio. A palavra de Deus fala que voltou Eliseu a Gilgal. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nisso. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra e estando os discípulos dos profetas assentados diante deles. Deixa eu te falar, para quem que foi dado veneno? A comida foi feita para quem? Para os discípulos do profeta. Quem que são os discípulos do profeta? Somos nós. Essa comida foi feita na igreja. Para a igreja comer. Isso é poderoso, deixa eu te falar. Nós comemos coisas envenenadas. Muitas vezes sem perceber. A palavra de Deus fala que então Eliseu voltou para Gilgal. O que é Gilgal? Gilgal, o povo estava, eu gostaria que você vislumbrasse isso aqui, o povo estava no Egito, saiu do Egito, foi para o deserto, 40 anos. Lá, 40 anos no deserto, nasceram pessoas lá no deserto. Sim ou não? Nasceram. E essas pessoas então saíram do deserto. Mas a ordem que tinha sido dada era para que o povo se circuncidasse. Circuncidar é tirar a pele, né? Uma pele que reveste o pênis, chamada prepúcio. E aquilo ali significaria então que você passaria a fazer parte do povo escolhido, quando você se circuncidasse. Quando que espiritualmente hoje nós nos circuncidamos? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Gilgal então significa isso. Significa o local onde as pessoas foram circuncidadas, onde a carne
foi tratada. Gilgal significa tratar com a carne, se você pegar a tradução. Nós todos tratamos a carne quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Colossenses 2,11 afirma o seguinte: nele, em Cristo, também fostes circuncidados. Colossenses 2,11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você foi circuncidado, você passou a ser povo de Deus. A sua caminhada cristã começa quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. João 3,6 diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne? Quando nós simplesmente nascemos da nossa mãe e do nosso pai. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando que nós nascemos do Espírito? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A segunda coisa que a palavra de Deus fala é que era tempo de fome. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós nascemos com fome, sabia disso? Não entendi como nós nascemos com fome. Então é o seguinte: Daniel, ele quer muito uma casa. Aí o Senhor abençoa o Daniel e dá uma casa para ele. Aí Daniel quer uma corte. Deus abençoa e dá uma corte para Daniel. Daniel quer casar, Deus dá uma casa, Daniel casa. Daniel quer filho, Deus dá filhos para Daniel. Daniel está com a casa, mas essa casa aqui minha, eu quero uma outra casa. Já faz 5 anos que eu tenho essa, ou 10, eu quero uma outra casa. Aí Daniel, eu comprei um carro, agora quero trocar de carro. Isso que eu estou falando dele, na realidade, é da maioria das pessoas. Isso é fome. As pessoas no mundo, normalmente, normalmente não, todas as pessoas do mundo buscam isso, assim, nunca estão satisfeitos com nada. Isso é uma fome. E um dia um grande homem de Deus disse o seguinte: olha, nada, se o Senhor não estiver em você, nada que você procura nesse mundo vai satisfazer você. Você nunca vai estar satisfeito com nada. Pessoas no mundo compram carro, barco, o que quiserem, mas parece que nada preenche. Nada preenche, você está sempre insatisfeito. Por quê? Sabe por quê? Porque o que nos preenche, por que nada nos preenche aqui no mundo? Porque o que nos preenche não está aqui. O que nos preenche está lá. Ah, eu quero uma marca de batom novo, uma coisa que você começou a usar a marca, quando vê aquela já não dá, tem ouvido a fulano, é melhor, e aí você nunca, estou falando de pequenos exemplos. A palavra de Deus fala que nós temos que ser contentes com aquilo que o Senhor nos deu. Existe essa fome, né? E aqui a palavra de Deus fala que existia fome no meio dos filhos de Deus, no meio dos profetas, no meio dos irmãos da igreja. Tinha fome. E eu volto a dizer, quando as pessoas têm fome, qualquer coisa para elas que satisfaçam o desejo delas, elas estão abertas a qualquer coisa. Aqui nós estamos falando da palavra de Deus. Por quê? Porque alimento fala de palavra. A palavra de Deus fala que o Senhor é o pão, o verdadeiro pão que desceu do céu. Nós estamos falando aqui de alimento espiritual. Existe fome no nosso meio de receber a verdadeira palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus, o Evangelho, é Ele que tem o poder de nos transformar. Veja bem, ninguém mandou aquele discípulo, nós lemos ali de novo, você pode ler de novo, pode voltar lá, Antônio, em 2 Reis, 4:38. Você vai perceber que ninguém mandou o discípulo sair e pegar aquele alimento.
Ninguém mandou. Eliseu mandou fazer o ensopado. Mas ninguém mandou o discípulo sair e pegar. Por que o discípulo saiu e foi lá para pegar? Não, às vezes eu vou melhorar um pouquinho, né? Essa pregação, nós temos que melhorar ela um pouquinho e tal. Então eu vou sair, eu vou ali no mundo, ali na rua, pegar alguma coisa para colocar nessa comida e mudar um pouquinho esse alimento. Na realidade, aquele discípulo queria melhorar o que já estava pronto. A palavra de Deus ela é eterna, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele queria melhorar o que já estava pronto e presumiu assim, eu vou dar uma organizada. Eu vou tornar esse ensopado ainda melhor. Deixa eu te falar. Alimento é muito sério na nossa vida. Eu comecei a pregação falando nisso e vou voltar. Você sabe por quê? Tudo começou no jardim. O engano da serpente ele é terrível na nossa vida. Né? A palavra de Deus fala que Deus fez o mundo, fez tudo que nós conhecemos. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. No sexto dia, depois que estava tudo pronto, Deus fez quem? O homem. Então você imagina, o maior restaurante do mundo colocado à sua disposição. Imaginou? Deus, quando criou o homem, simplesmente pegou e colocou o homem lá, simplesmente para desfrutar e para cuidar do jardim. Simplesmente para isso. Desfrutar e cuidar. Gênesis 1, do 26 e 31. No sexto dia, então, Deus fez o homem. Deus queria que o homem desfrutasse do jardim, aproveitasse de tudo aquilo que o jardim oferecia, né? Hoje, salvo engano, aí tem, se nós formos falar em árvores frutíferas, tem 25 mil tipos de árvores frutíferas que Deus colocou à disposição do homem. Mas os abençoados resolveram comer a única que não poderia. A palavra de Deus então fala que um dos profetas saiu e foi colher ervas. Ervas, na tradução do hebraico, significa ourá. Isso lembra alguma coisa para vocês? Ourá, lembra? Ourá lembra ouro. Então, essas colossíntidas, elas eram brilhosas. Sabe quando que você sai daqui, do meio dos irmãos, e você vai para lá pegar alguma coisa? Quando aquela coisa te chama atenção, por algum motivo. Brilhava. Ninguém pediu para ele ir. Ele foi porque aquilo chamou atenção. Tudo que brilha, é reluzente, cintilante, chamou a atenção dele. Ele se levantou, foi lá pegar, rapaz, estou achando interessante aquilo ali, vou lá pegar. E ele colocou. E por que ele colocou na comida? Porque aparentava ser, parecia ser uma videira. Mas na realidade era uma videira brava, que é veneno. Muitas vezes as pessoas hoje, nos dias de hoje, né, tentam criar mensagens mirabolantes, coisas assim. Eu ouvi terrivelmente, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu quero ler aqui, né? Eu vou ler essa frase, eu vou ler isso aqui com vocês. Como mudar o mundo? Eu achei hoje no Instagram, né? De uma pessoa que eu amo muito. Está escrito o seguinte: como mudar o mundo? Nas criptas da abadia de Westminster, há a seguinte inscrição na tumba de um bispo anglicano: sonhei que mudava o mundo. Cresci, fiquei mais sábio e descobri que o mundo não mudaria. Reduzi meus planos e decidi mudar só o meu país. Numa última e desesperada tentativa, pus-me a mudar apenas a minha família. As pessoas mais próximas de mim. Mas ai de mim, não consegui. E agora, no meu leito de morte, finalmente percebi: se
tivesse começado a mudança apenas em mim, então meu exemplo mudaria minha família. Essa inspiraria e incentivaria a mudar o meu país. E quem sabe, talvez pudesse até mudar o mundo. Pense nisso, que a mudança comece por mim. Quem que gostou desse texto? Ninguém responde, né? O que é que eu vou responder? Ela está dizendo o seguinte, ele tentou mudar o mundo, tal, foi indo, percebeu que quem tinha que mudar era ele, e se ele tivesse mudado, isso aqui é um ensino satânico. Você sabe por quê? Eu acho que essa pessoa morreu antes, ela não entendeu que ela não se muda. Sonda-me, coloca ali, Antônio. Salmos, né? Sonda-me. Sonda-me. Quando você se sonda, para você se mudar, você vai ter uma grande decepção. E você vai entender que você não se muda. Quem vê isso aqui é muito inspirativo. Falou em bispo anglicano. Um bispo, o cara é de Deus, escreveu isso. Nossa, é mesmo. Eu tenho que começar a mudar meme. Examina-me, Senhor. Quem que vai te examinar? O Senhor. E prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Quem que nos muda e nos transforma? É o Senhor. Deixa eu te falar, você vai ser uma pessoa eternamente frustrada. Embora esse texto pareça um texto muito filosófico, psicológico, de mudança, você não consegue se mudar. Você se muda quando você dá liberdade para o Senhor agir na sua vida. Quando você ouve a mensagem do Evangelho, as boas novas. Só isso. Né? A mensagem de que Cristo, independente do que você fez, faz ou fará, é a mudança da sua vida. É o Espírito que te sonda, que te muda e que te transforma. Não que eu por mim mesmo, o que a palavra de Deus fala? Não que eu por mim mesma possa mudar ou transformar alguma coisa em mim. É Deus. É Ele que muda e transforma você. Veja bem, algo chamou a atenção, algo brilhante chamou a atenção daquele homem e ele foi lá se alimentar de uma comida que não era boa para ele. Né? A morte espiritual, deixa eu te falar, muito sério isso. A sua morte espiritual, a separação de Deus, ela começa no prato, naquilo que você se alimenta. Lembre-se, aquilo que você alimenta, o que é alimento espiritualmente falando, ou naturalmente falando? É tudo que você percebe com os seus sentidos e que dá prazer para você. Tudo isso é alimento, tanto natural como espiritual. Ninguém come uma coisa que é ruim. Entenda isso. Alimento é tudo aquilo que dá prazer para você. O que pode ser alimento? Imagina uma coisa que você gosta muito. E que, por exemplo, rouba seu tempo para você exercitar a presença do Senhor na sua vida. Isso é comida, está te dando prazer e você muitas vezes não percebe. A maneira com que o Senhor nos muda e nos transforma é através do alimento, através da palavra. O nosso corpo é mudado fisicamente através do alimento. A sua alma é transformada através do alimento. Se tem alguma coisa errada na sua vida, você tem que mudar essa dieta. Você está comendo coisas, está se alimentando de coisas que às vezes está te dando prazer de forma errada. Você tem que mudar essa dieta. Mas eu não entendo o que está acontecendo nessa área. Você está comendo coisa errada. Aquilo que está te gerando prazer. Não está aberta a porta lá, não? Aquilo que está te dando prazer no mundo, nas coisas naturais, está te afastando de Deus. Né?
Eu não estou falando aqui, presta atenção, de algo natural. Eu estou te falando da presença do Senhor. Né? Aquilo que você introjeta, você tem. Então você tem que buscar fazer o quê? Discernir aquilo que te gera mal. Né? Você tem que procurar. Na igreja nós temos que discernir aquilo que nós estamos ouvindo? Estamos. Nós temos que discernir. Por exemplo, aqui vou liberar uma profecia aqui. Eis que te digo, fulano de tal, amanhã, você ao passar por aquela curva, por aquela esquina, o Senhor vai pesar a mão sobre você. Aleluia. Imaginou você escutar uma profecia dessa? Hein? Amanhã, quando você for para a fazenda trabalhar, vai quebrar as 4 pernas. 4 pernas é bom, né? É um aranha. Você vai quebrar as 2 pernas, a clavícula. Tarabá, assim diz o Senhor. Imaginou? A palavra de Deus fala que... Mas não precisa falar isso. Isso dá muito na cara que não é de Deus, né? Mas ele diz, olha, o Senhor vai pesar a mão sobre você, cuidado. E o duro é que o diabo faz isso acontecer muitas vezes, né? Isso é profecia de Deus? Não é. Tanto é que lá em 1 Coríntios 14, 29, dentro da igreja, o que Paulo diz? Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros julguem. Até profecia. Para nós não cair em erro, para nós não sermos alimentados de forma errada, nós temos que julgar profecias. Sabia? Nós não podemos comer qualquer coisa. Segundo, 1 João 4,1, a palavra de Deus diz o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha o que a palavra de Deus fala, que dentro da igreja, quando se falar coisas, nós temos que provar os espíritos. Nós temos que pedir discernimento ao Senhor, para Ele nos mostrar se aquilo é de Deus ou não. 4, 1 Timóteo 4,1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, deixa eu te falar, nós estamos vivendo os últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Nós temos que provar, nós temos que buscar ouvir a pregação de forma espiritual, pedindo sabedoria e discernimento para o Senhor. Veja bem, vou repetir aqui, Salomão não pediu sabedoria a Deus. Eu fiz questão de colocar isso. Salomão, eu ouvi de uma pessoa que eu amo muito, né? Da minha esposa. Ela disse assim, engraçado. É verdade. Salomão não pediu sabedoria. Todo mundo, alguns pregam assim, Salomão pediu sabedoria, não pediu nada para Deus, simplesmente pediu sabedoria e Deus o abençoou e deu sabedoria para ele. Não. Deixa eu te falar, Salomão não pediu sabedoria. Salomão pediu ouvidos para ouvir o que o Espírito falava para ele. E a palavra de Deus fala que Deus então deu sabedoria. Nós temos que pedir ao Senhor ouvidos prontos para ouvir o Espírito. Você sabe por quê? Que é verdade que o Espírito mora em nós não temos dúvida. O Espírito Santo mora em nós e Ele habita em nós. Nós temos que agora ouvir Ele. Nós temos que nos relacionar com Ele. Se nós não ouvirmos a palavra dEle, dificilmente isso, não ouvirmos a voz dEle falando conosco, nós temos que exercitar isso. De que forma? Deixa eu te falar, você sabe que quando que você exercita a palavra do Senhor? O Espírito Santo vivendo em você? Digamos aqui, eu tenho minha carteira, eu tenho R$1 milhão, eu tenho dificuldade em dizimar 100 mil? Tenho? Aí só 900 mil ainda. Mas se eu tiver R$100 aqui, para passar um mês, eu tenho dificuldade em dizimar 10?
Tem. Tá todo mundo de máscara, ainda bem, né? Que eu estou vendo umas risadas aí. Entendeu? Tem dificuldade em dizimar 10? Tem. Quando é que eu tenho que exercer fé? Eu preciso exercer fé quando eu tenho 1 milhão? Não. Eu preciso exercer fé quando eu tenho 100 reais. Decida-se, você, internamente, a conversar com o Senhor. Nos dias bons e nos dias maus. Não tem problema se for só nos dias maus. Ele vai te ouvir também. Mas nos dias bons, agradeça a Ele pelo que você tem. Por que eu estou dizendo que você tem que estar atento na pregação? Naquilo que você ouve, que você fala? Por que eu estou dizendo que você não tem que sair lá para fora comer coisas diferentes? Né? Como que eu faço, então, para saber se determinada pregação que eu estou ouvindo é de Deus ou não? Quando a pregação que você está ouvindo, ela não prega a graça, ela prega a lei. Você tem que ficar ativo, né? Você tem que ficar esperto. Quando a pregação que você está ouvindo não prega graça, prega condenação. Ah, não, então quer dizer que eu tenho que ficar a favor do pecado, das coisas erradas? Não. O próprio Senhor vai tratar com isso, né? Tem que ser corrigidas algumas coisas? Tem. Mas quando as pessoas muitas vezes não pregam perdão. O perdão de Deus para mim, para você, para todos nós, ele é eterno. Às vezes o seu amigo não perdoa você, mas Deus já perdoou. E aí? Toda pregação que não envolve isso é morte. Isso é contaminar a palavra de Deus. Eu sei que algumas coisas muitas vezes são difíceis, né? Às vezes você foi humilhado, você foi pisado, massacrado. E aí? Aí você tem que aplicar o evangelho na sua vida. As boas novas. E abrir a sua boca. O próprio Senhor vai mudar e transformar isso. Quando se prega que você é salvo, isso é veneno na sua comida. Quando prega que você é salvo, ok, você foi salvo pela graça mediante a fé, mas agora a sua santidade, aquilo que você tem que fazer para mudar e para transformar, depende do que você fizer. Isso é comida, é morte na panela, você sabe por quê? Porque você nunca vai conseguir fazer as coisas como tem que ser feitas. Mais cedo ou mais tarde você vai escorregar. Vamos dar um exemplo aqui? Aqui, ó. Quer ver? Eu vou provar para você que você não consegue. Vou provar usando a lei da física. Imagine aqui esse livro, tá? Vou ficar segurando ele 10 minutos. Não vou ficar segurando porque tem o culto, né? Mas estou segurando 10 minutos. Beleza. 1 hora. 2 horas. 5 horas segurando o livro. Ele é levinho, né? 10 horas segurando o livro. 2 dias. Ele é levinho. Ele é leve, ele não é pesado, não. Mas eu não vou conseguir segurar ele. Às vezes, nós tentamos segurar algumas coisas da nossa vida com a força do nosso braço. Nós seguramos por 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, 1 hora, 1 dia, 1 semana, mas 1 hora. Se nós estivermos tentando segurar aquilo com a força do nosso braço, vai cair. Vou dar um exemplo. Quem que já pintou parede aqui? O Edson, Aldo, Antônio, William, não, William? Mas credo. Está na minha mira então. João, já pintou parede? Daniel? Eu também? Ok. Quem que já roçou pasto aqui? Ninguém? Isso aqui teve uma infância sofrida, vocês sabem, né? Foi explorado pela família. Está na gravação aqui, depois eu vou me processar ainda, mas ele confessou isso, tem um vídeo falando. Né? Capinou demais. Deus é bom, né? Mas roçar pasto, né? De pedreiro, servente, quem que trabalhou já? Trabalhei, acho que todo mundo. Então é o seguinte, quando você vai, vamos colocar de servente, que foi a maioria, né? Quando você começa a serventear alguém numa obra, como é que você começa o dia?
tomou aquele café da manhã, né? Passou na padaria e tal, tomou um cafezinho, ou tomou em casa, pão de queijo, pão, mortadela, queijo, frango. Foi trabalhar, você está forte, não está? Você está com toda a disposição. Meio-dia você já está, mas está ainda lá, né? Come, dá aquela comida e tal. Você está forte ainda, né? Quando chega 4h30, você já está olhando para os lados para ver se não tem ninguém olhando, que você vai parar de trabalhar. Por quê? Porque você cansou. Seu corpo físico cansou. Mas aquilo que precisa ser mudado, transformado na nossa vida, nós não precisamos descansar para mudar, não. O Senhor muda. Deixa eu te falar de novo. É no dia da luta. É no dia que está tudo ruim, é que você tem que abrir a sua boca em fé e pedir para o Senhor fazer um milagre na sua vida. Não é quando você... Por que eu vou pedir força para Deus aqui? Se eu acabei de pegar o livro, eu vou precisar de força? Não. Mas eu tenho que reconhecer que é Deus que me dá força. Mas eu não preciso pedir força, porque eu já tenho. Aqui. Eu tenho que pedir força para o Senhor, agradecer e pedir força para Ele, quando eu estiver fraco. E crer que Ele pode fazer um milagre, e que Ele faz. E não só que Ele pode, que Ele quer fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Ele quer. O que o diabo coloca na nossa cabeça é, será que Ele quer? Eu vou pedir para Deus, mas será que Ele quer fazer? Quando que uma pregação gera morte? Quando ela fala que a vitória sobre o pecado, sobre o diabo, é algo que nós conquistamos pelo nosso comportamento. Ao invés de nós recebermos a vitória sobre o pecado, sobre o diabo, simplesmente pela graça. Simplesmente agradecendo ao Senhor. Tudo isso tem que ser denunciado na igreja. O que foi que Eliseu, o que falaram? Ó homem de Deus, tem morte na panela, nós temos que falar isso. Pregações que pregam, que falam em condenação. Pregações que acusam. Normalmente geram mais pecado. Geram mais convencimento de que realmente você não tem como ser mudado e ser transformado, e realmente não tem. Mas você não pode depositar essa esperança na sua mudança em você mesmo. Lembra lá que eu te dei? Lindo aquele texto, lindo. Dá para fazer um quadro e colocar, olha, eu tentei mudar o mundo, não consegui, tentei mudar meu país, não consegui, tentei mudar a minha cidade, não consegui, mas eu devia ter começado por mim. Não, nem por você, você deveria ter começado, porque você não vai dar conta de se mudar, porque é o Espírito que te muda. Você simplesmente tem que abrir a sua boca e falar isso. Você sabia que todo idealista, aquela pessoa que é idealista nas coisas, ele é um legalista? Quando você idealiza as coisas. Por quê? Porque ninguém pode se transformar. 2 Coríntios 3:5. Veja bem, você não pode se transformar. É o Senhor que te transforma. Senão, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa capacidade de mudança, aquilo que nós precisamos. Suficiência é isso. Aquilo que você precisa para ser mudado e ser transformado não está em você, está no Senhor. Está na intimidade que você tem que ter com o Espírito residente que habita em você. A palavra de Deus fala que os profetas estavam prontos para comer o veneno. Por quê? Porque era parecido com videira. Com a videira. Com a videira, aqui né? Com a parreira, com uva. O joio é parecido com o trigo. Tenha curiosidade disso. Tenha curiosidade disso. Né? Acesse depois a internet, se você ainda não viu. Coloca lá joio e trigo. Você vai ver que olhando aparentemente é a mesma coisa. Por que eles estavam comendo o veneno? Porque aparentemente parecia a mesma coisa. Nem tudo que é bom, ó Senhor, nem tudo que aparentemente parece ser bom, vai ser bom para a sua vida.
vai ser bom para o seu relacionamento, vai ser bom para a sua família. O inimigo fala isso, mas isso não é verdade. Qual que foi a solução, então, que o profeta achou? Se tiver alguma coisa errada na sua vida, preste atenção. Na minha tem um punhado. Pode ser até que não pareça, mas tem muita coisa errada na minha vida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tem coisa errada na nossa vida, o que o mundo fala para nós fazer? Remover, né? Tira. Tem alguma coisa errada, está fazendo a comida. Eu vi que tem veneno, eu vou lá e retiro, jogo fora. É isso que o mundo faz. Mas não. 2 Reis 4:41 diz o seguinte: porém ele disse, o profeta disse, 2 Reis 4:41, porém ele disse, trazei farinha. Estava fazendo cozinhado, alguém se levanta, sem ninguém pedir, vai lá, pega colossíntidas, reluzente, bonita. Lembrando que tudo isso é espiritual. Nós temos a palavra de Deus, vai alguém lá e pega alguma coisa para enfeitar a palavra, que gera condenação, que gera acusação, e você coloca. E alguém diz assim, olha, como que faz agora para acabar com esse veneno, que está matando a igreja? Acusação, condenação, o que eu faço? O profeta diz assim, traz farinha, coloca farinha. E depois a palavra de Deus fala que já não havia mal nenhum na panela. Veja bem, tinha farinha lá ou não tinha? Se eu peço para trazer farinha, porque tinha farinha, não tinha? Tinha. Ué, eu não vou pedir para trazer, traz a picanha lá, e não tem picanha. Se o profeta mandou trazer a farinha, porque eles tinham farinha. Mas por que eles já não tinham colocado a farinha? Porque às vezes eles queriam comer alguma coisa diferente. Isso acontece na nossa vida, sabe de que forma? Deus tem tudo, Deus já te deu tudo, te colocou no jardim, você só tem que desfrutar. Às vezes aquele filmezinho que você assiste, presta atenção, aquele filmezinho que você assiste, às vezes vai te levar para um caminho, mas é só uma coisinha. Não, é algo reluzente, é algo que está te chamando a atenção, aquele filmezinho. Você vai lá, assiste o filmezinho, mas aquela cena pornográfica, ela contamina tudo em você. Foi só uma ceninha. É assim, você está me ouvindo? É assim que as coisas acontecem. Preste atenção nisso. Nada na sua vida que vai gerar morte vai ser evidente, vai ser parecido com o bem. Vai ser só parecido. Vai ser uma coisa que inicialmente vai te dar prazer. Inicialmente. Não, mas é só um detalhezinho. Foi só um negócio que eu vi lá no Instagram. No Instagram, ultimamente, só estou vendo cachorro. Eu quero comprar um cachorro também. Um outro. Au, Rottweiler. Então, como quando você clica, eu coloquei para pesquisar cachorro, só aparece cachorro. E só Rottweiler. Mas agora, quando você clica numa cena complicada, vão aparecer mais cenas complicadas. E aquilo vai alimentando você. Você não está percebendo, né? Nossa, olha que coisa horrível aquilo ali. Mas você continua olhando. Presta atenção. Essas coisas nos levam a caminho que nós não queremos ir. Qual que é hoje a doença que nós temos na igreja? É a doença dos Gálatas. Eles aceitaram Jesus, creram, foram salvos, mas eles queriam ser aperfeiçoados, serem transformados para cumprir a lei. Isso gera morte. Eu sei que nós temos coisas para ser mudadas, mas não é através da lei, é pela graça mediante a fé. Hoje o veneno que é servido para a igreja, presta atenção, hoje o veneno que é servido para a igreja é a lei, misturada com a graça. Mas quanto que você é mudado e transformado? Nós estamos saindo do jejum hoje,
Quando que você é mudado e transformado? Por ouvir a palavra. Tem discipulado? Não vou. Tem reunião? Não vou. Tem culto? Não vou. Tem célula? Não vou. Quanto mais você se alimentar de uma coisa, mais forte você vai ficar nela. Né? Homens de Deus precisam conhecer, homens e mulheres de Deus precisam conhecer a comida que estão comendo. Nossa, escutei a pregação do pastor Geoff Lick Dax de Bowl. Bom demais. Ó, escutei a pregação lá da igreja tal. Escutei a pregação da igreja tal. Ó, escutei a pregação da igreja tal. Por que você está aqui? Não se alimente da comida errada. Se alimente da comida certa. Pela graça, mediante a fé. Deixa eu te falar. Você não merece o que você tem. Mas Deus te deu e Ele quer te dar mais. Né? Ah, não, mas eu ouvi a pregação do fulano lá. Ele fala da Bíblia demais, fala da palavra demais. Alguém já falou? Alguém já ouviu? Já fez essa afirmação? Muitas vezes a pessoa diz, nossa, mas a palavra daquele cara é tocha, não é? É boa demais. Satanás fala muito da Bíblia. Satanás fala muito de Deus. Aliás, ele tentou o Senhor Jesus com a palavra dele. Vou dizer de novo, muitas vezes você não percebe, mas às vezes você está sendo contaminado com outras pregações que vão gerar acusação em você. Ah, mas a vida é assim mesmo, se errou tem que fazer, se errou tem que não sei o quê. Ó, isso é juízo de Deus sobre essa vida. Misericórdia, que o Senhor nos guarde disso. Que o Senhor nos guarde disso. A solução então foi trazer farinha. O que é a farinha? O que é a farinha? Tem veneno na comida. Tem veneno na pregação. O que você coloca na pregação se tiver veneno? Se tiver lei, juízo, condenação? Cristo. A farinha é Cristo. Flor de farinha. A palavra de Deus fala em Levítico 2:1, que fala sobre as ofertas de manjares. E a flor de farinha, a fina flor de farinha. Né? Flor de farinha. Você sabe o que é flor de farinha? Por que aponta para Cristo? Do que é feito o pão? O pão é feito de farinha. Cristo é o verdadeiro alimento, é o verdadeiro pão que desceu do céu. Mas ele fala flor de farinha. Você sabe o que é flor de farinha? Eu já vi aqui. Você sabe o que é flor de farinha? O que é? É a farinha mais fina que tem. É a farinha mais fininha que tem. Tem umas farinhas que às vezes você compra, que ela vem com as pelotinhas, uns cascãozinhos dentro, umas coisinhas assim, né? Uns granuladinhos, lembrei a palavra. Tem as farinhas que você compra que vem com granuladinho. Mas a flor de farinha não tem, ela é finíssima. Ela não tem nada grosseiro nela. Não tem nada irregular. A fina flor de farinha ou a flor de farinha não tem mistura. O que colocaram então? Farinha. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, que indica para Cristo. Vai ter azeite. O que é o azeite? O Espírito Santo. E vai ter incenso, que são as nossas orações. Tudo isso é misturado. Né? Nós temos que andar ansioso por alguma coisa? Não. A pior coisa que aconteceu na sua vida, que eu não sei o que é, você deve colocar diante do Senhor. Filipenses 4:6. Isso é incenso. Isso são as orações. Não andei ansiosos de coisa alguma. Antes tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica, com ações de graça.
Você pode pedir para o Senhor mudar e transformar a sua vida. Está aberto. Né? Mas agradeça por aquilo que Ele fez. Por aquilo que Ele fez e que vai fazer. Lembre-se, a pandemia pode ter sido surpresa para nós, mas a pandemia não foi surpresa para Deus. Tem alguma coisa que no meio disso tudo, Deus está movendo, Deus está transformando. Pois é. Aí eu pergunto assim, vamos para uma célula. Vai fazer uma célula lá na casa do João das Couve. E no meio da pregação, às vezes, tem alguns que misturam um pouquinho de lei. Sim ou não? Você pode até misturar um pouquinho de lei, põe um pouco de veneno lá. Alguns põem. Pois é. Quando você não conseguir explicar alguma coisa, põe a Cristo. Na dúvida, fale pela graça mediante a fé. Apesar que você não pode ter dúvida mais disso. Né? Você não pode ter dúvida disso. Nossos sermões, às vezes, são contaminados com um pouquinho de lei. Mas nunca deixe de falar de Cristo. Cristo. Nunca acuse, nunca condene, fale de Cristo. Mas eu errei, fale de Cristo. Dê a mão para Ele, segura nele. Peça para Ele, converse com Ele. É óbvio, nossos sermões nunca são perfeitos, às vezes até algum dia aqui eu falei, né, a gente fala. Mas se você pôr Cristo no centro, isso vai mudar totalmente a sua vida. O que o Senhor quer fazer na nossa vida, preste atenção, ninguém pode fazer. Você não consegue se mudar, você não consegue se transformar. No meio da fome, no meio da necessidade, sempre vai haver provisão para aquilo que você quer, para aquilo que você precisa, para aquilo que você necessita. Sempre. Sempre. Surgiu alguma coisa na sua vida que está errada, tem provisão de Deus na sua vida. Sempre. Ele que é seu sustento, Ele que é o seu alimento. Mas eu não consigo. Consegue. Em Cristo. Ele já conseguiu para você. Sabe qual que é o problema do pecado? Sabe qual que é o problema do pecado? É que ele gera condenação e acusação em você. O inimigo usa isso. Não que eu esteja dizendo que o pecado é uma coisa correta. Eu não estou dizendo que o pecado é uma coisa correta. Mas a consequência dele é gerar condenação e acusação em você. E normalmente, se você não estiver vigilante, o inimigo vai te acusar e você vai aceitar a acusação. No momento da crise, o que você tem que falar? Eu tenho um Deus que é poderoso, que Ele muda, que Ele me transforma, que Ele já me perdoou. E eu vou em frente, confiando nele, crendo nele. Simplesmente isso. Eu acho assim, acho não, né? Tenho certeza, porque eu já passei por isso, né? E o Senhor tem me livrado, tem cuidado de mim, tem me dado luz, tem trazido. É terrível quando você faz alguma coisa errada e a acusação vem sobre a sua vida. É uma luta, é uma batalha espiritual, mas lembre-se, Ele está com você, sempre. Então quer dizer que mesmo no meio da luta eu fiz coisa errada, eu posso continuar fazendo que Deus está comigo? Tá, mas experimente colocar a sua mão numa chama. Se tivesse um isqueiro aqui, nós ia fazer um teste, né? Chamar o Aldo aqui, né, Aldo? Ia ligar um maçarico aqui e mandar você colocar a mão, você ia ver se ia sair com um furo lá. Se você colocar a mão no fogo, você vai queimar, filho. Vai ter que colocar uma pomada, uma cicatriz. Mas que o Espírito do Senhor, Ele seja maior em nós. Nós possamos perceber isso, né? Que Ele está sempre do nosso lado. Em tempos de crise, o Senhor não quer que você saia por aí comendo qualquer comida.
se alimentando de qualquer coisa. Ele tem a comida pronta e preparada para você. Justificados, pois, mediante a fé. Justificados, presta atenção. Justificados, pois, mediante a fé. Justificado é tornado justo. Mas eu acabei de pecar, você é justo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar. Não precisa trocar não, Antônio. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus. Você está perdoado. Você foi redimido. O Senhor, quando olha para você, por pior coisa que você tenha feito, Ele vê você o filho, Ele quer cuidar de você e Ele quer te abençoar. Sempre. Por quê? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Você é justo. Você foi justificado mediante a fé. Levante os seus olhos e declare essa verdade da palavra de Deus. Só isso pode mudar você. Mas eu errei. Tome as providências que têm que ser tomadas. E abra sua boca e diga: eu sou justo, eu fui justificado. Ele me ama incondicionalmente. Se Ele não me amasse, Ele não tinha me dado Cristo para morrer por mim. Siga em frente. Para que o inimigo veio? Matar, roubar e destruir. E deixa eu te dar uma notícia. Ele não desiste disso. Ele não desiste disso. Ele vai continuar. Mas levante os olhos para o Senhor e diga assim: Pai, eu sei que o Senhor está me vendo. Eu sei que os teus olhos estão sobre mim. E os seus ouvidos estão abertos para ouvir o meu clamor. Coloca essa música segunda. A segunda. Essa é a última. Abra sua boca e diga isso sempre, né? Os olhos do Senhor estão sobre mim. Ele sabe. Ele sabe o que tem no meu coração. Eu sei o que tem no meu coração. Não consigo muito me identificar. Às vezes você não consegue identificar muito. Mas peça para o Senhor sondar você. Guardar você. E Ele vai fazer isso. Né? Hoje, que o Senhor traga essa luz para nós. Irmãos, todos nós podemos cometer falhas na nossa vida. Mas é no momento da falha, eu sempre tenho falado isso, culto após culto, é que nós temos que abrir a nossa boca e dizer assim: nós somos justos. Eu não vou comer essa comida contaminada da condenação e da acusação. Eu não aceito comer essa comida. O resultado, quando você come a comida errada, envenenada, gera morte. Amém? Coloque esse louvor. Eu gostaria que você ficasse em pé. Feche seus olhos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos.